Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer as decorações que estavam caras em 2024 e que estão super baratas em 2025. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje, e eu andei notando que algumas decorações que eram super tendência ali para 2023 eram bem caras ali para 2024 e agora em 2025 estão muito mais baratas. E assim, eu até trouxe esse tema para o TikTok, né? E aí uma pessoa comentou, mas isso ainda tá caro para mim. Mas em relação ao preço que esses produtos estavam, ele tá muito mais barato. Todos eles, gente, passavam ali, dos R$1.000, R$2.000, né? Alguns mais ainda, né? Que vocês vão ver em breve por aqui. Mas são itens que quando lançaram, quando a tendência começou a vir para o Brasil, né? Que era já muito usada em outros países, a gente sabe que tudo vem extremamente caro. Então aí na faixa de uns R$1.500 a uns R$3.000, dependendo do item, que às vezes é super simples. E eu quero comentar de um que, olha, o preço, gente, tá muito, mas muito mais barato agora, que é o espelho em formato orgânico. Eu canto a bola do espelho em formato orgânico há muito tempo para vocês, da tendência dele que iria vir, e agora a gente encontra espelho em formato orgânico em todo lugar, não é mesmo? E de vários formatos diferentes, com molduras diferentes, tamanhos diferentes também, mas quando lançou só o espelhinho de parede, eram uns R$1.500, era um valor muito alto. E hoje em dia a gente consegue encontrar ali espelhos de 100, 200, 300, claro que espelho de corpo sempre é mais caro do que os menores, mas já está com valor muito mais abaixo. Trouxe aqui o exemplo para vocês, né? Esse aqui é um modelinho que veio até depois do primeiro modelo, que não era tão orgânico assim, mas foi muito usado lá fora do Brasil. Aqui no Brasil, esse formatinho não veio tão forte quanto o outro, mas a gente consegue encontrar. Os conjuntos de espelho em formato orgânico começou a tomar conta das casas também, com várias molduras diferentes, então no dourado, preto, de couro, amadeirado. Aqui um exemplo, né? Também dá para ser usado em banheiros, aqui é o hall de entrada, na sala de jantar, sala de estar, em qualquer cantinho que você quisesse colocar. E ele também combina assim com praticamente todos os estilos de decoração, né? Exceto aqueles estilos que são muito mais clássicos, estilos muito rústicos. Então ele já é uma coisa um pouco mais moderna, mas pode ser usado em outros estilos também. Aqui um exemplo para vocês, uma decoração um pouco mais contemporânea. Ele fica extremamente elegante, então dá para você fazer um conjunto bem legal. Esse aqui não tá nem pendurado na parede, tá apoiado ali no aparador. E eu trouxe aqui um espelho de corpo para vocês. Na verdade, ele é um espelho de corpo pequeno, né? Como eu falei, geralmente os espelhos de corpo mesmo, os maiores, são mais caros, independente do formato. Esse aqui é grande, né? 95 por 40, e ele sai na faixa de preço de R$ 149,99, mas aí em 2024, final de 2023, um espelho desse era R$2.000. E aqui um conjuntinho de 2 espelhos sem moldura para vocês, saindo R$ 82,52, menos de R$100 por 2 espelhos. O próximo item, que toda vez que aparecia, ele era muito mais caro, que é o tecido bouclé. Tecido bouclé, ele foi uma febre muito grande, Europa, Estados Unidos, também vi muito assim nos doramas, né? Pra quem não sabe, assisto dorama, sou dorameira. E eu via muito, gente. Então, quando eu falo pra vocês que uma tendência, porque a gente copia muito Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo, não é só isso. O mundo todo está usando essa tendência. Eu já trouxe um vídeo aqui para vocês falando de onde vêm as tendências, que é da Milan Design, que é a maior feira de tendências de decoração do mundo, que acontece em Milão. Mas o tecido bouclé, ele virou uma febre. Tudo que era de tecido bouclé foi muito mais caro e hoje está com valor muito mais barato. Mas aí entra aquilo, depende do item, não é uma coisa extremamente baratinha, mas, por exemplo, uma poltrona bouclé não era menos de R$3.000.
Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma sala de estar que tem as poltronas no buclé, mas veio assim, tudo que vocês imaginarem que tinha tecido tem no buclé. Cadeiras, poltronas, puffs, sofás principalmente, cabeceiras de cama. Aqui eu trouxe um outro exemplo e esse tecido buclé, ele vai de um buclé bem marcado, tem um buclé bem pequenininho. Hoje eu tenho buclé em casa que eu gosto bastante, mas eu tenho um mini buclé na minha poltrona e nas minhas cadeiras, que são da minha Indie Home, e eles têm assim um catálogo com vários tipos de buclé para você escolher também. Aqui essa poltrona, ela tem um buclé bem marcado, parece uma blusa de frio, né? Inclusive, gente, se olhar até o tapete parece um buclé, né? E aqui um exemplo, cabeceira, eu acho que a cabeceira deve ser um buclé um pouco menor. O recamier, um puffzinho, né, ou almofada na parte de cima com um buclé muito mais marcado, né? Então, almofadas também entraram aí na tendência. Hoje, a gente pode encontrar o tecido buclé em vários itens sem ter o valor muito mais alto do que os outros produtos. Então, às vezes, o sofá era de suede, era um valor, e no buclé era tipo R$1.000 mais caro, né? Então, por exemplo, esse sofá aqui, ele tá no preço comum dele, né? O preço, por ser um tecido buclé, não está mais caro. Um sofá de 2 metros, estilo living, no valor de R$ 2.312,37. E aqui, essa poltrona, que foi uma super tendência também, o valor tá muito mais em conta agora. Eu acho ela lindíssima e ela está saindo no valor de R$480. O próximo item é o meu queridinho, que era muito caro antes. Os mais baratos giravam em torno de R$1.000, R$1.500. E hoje em dia a gente pode encontrar ainda tranquilamente esse item por mais de R$3.000, R$4.000, que é o abajur de chão. Mas a gente também pode encontrar em valores muito mais baratos. E o mais legal é que a gente pode encontrar em vários estilos dele, materiais diferentes com valores mais em conta e mais caros também. Eu vou dar um exemplo para vocês de um que eu fiz aqui em casa e vocês sempre me perguntam, eu comprei, gente, uma cúpula de pendente, coloquei em cima e ele virou um abajur de chão cogumelo. E que hoje na internet ele tá assim uns R$500 mais ou menos. Então aqui em casa a gente deu um jeitinho aí de dar uma economizada. Aqui um exemplo para vocês numa sala mais moderna, um moderno brasileiro bem bonito, elegante. E temos o abajur de chão ali para fazer uma composição bem bonita. Eu amei, gente, madeiras combinando, quadro, o sofá, a poltrona, assim, tá uma combinação muito bonita. Você também pode usar o seu abajur de chão ao lado do rack, pode usar ao lado de um aparador, na sua sala de jantar. O único ambiente que não é interessante usar, assim, é ao lado da sua cama, que eu acho que ou é o abajur em cima da mesa de cabeceira ou um pendente. E aqui eu trouxe um exemplo mais simples de abajur para vocês. Esse modelinho ele tem com uma base de várias cores e também com a cúpula nesse tom cru ou preto, e ele sai agora no valor de R$ 179,90. Até esses dias, gente, um modelo desse eu também não achava por menos de R$900. E o modelinho que tá mais em alta agora, que é esse modelo com os pés em madeira, esse aqui na Shopee está saindo R$ 169,99. E antes da gente ir pro próximo item, você chegou agora no canal, chegou agora em 2025, não conhecia o canal ainda? Aproveita e já se inscreve, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Às terças e quintas-feiras nós temos o nosso programa ao vivo, que é super legal. A gente bate papo não só sobre decoração, mas sobre várias coisas também. Então eu espero muito ver vocês por lá. Ativem o sininho de notificações e já aproveita que você tá nesse momento, já deixa um like aqui nesse vídeo, que é importante para o nosso canal, é totalmente gratuito e leva 2 segundinhos. O próximo item é uma coisa que eu não entendo até hoje o porquê que era tão caro no Brasil, que é um lugar assim que tem muito desse material, e fora do Brasil às vezes a gente encontrava muito mais barato, que é a palha. Nossa, tudo que era de palha estava extremamente caro. Pendente de palha, cesto de palha, bandeja de palha, tudo que era de palha assim estava muito, muito caro. E agora os valores estão muito mais baixos também, muito mais em conta. Aqui um exemplo de uma sala no estilo escandinavo para vocês.
e tem ali um abajur de palha, né, combinando com a decoração. Aqui um outro tipo de decoração um pouco mais escura com 2 abajures de palha e também com o centro de mesa ali, que dá pra ver que é um material parecido com a palha. Gente, eu achei que eram 2 mesas, mas é o espelho. Olha como o espelho dá amplitude pro ambiente. E aqui uma terceira mesa, né, de sala de jantar, também com 2 pendentes. Inclusive esse modelinho aqui vendia com valores muito mais em conta na China, e aqui no Brasil a gente não encontrava esse tipo de pendente por menos de 900, R$1.000. E hoje, principalmente ali na Shopee, a gente encontra valores muito mais em conta. Esse sai R$149,90 e esse aqui, que é o estilinho que eu chamo de botijão de gás, ele era muito mais caro, muito. E a gente não encontrava para vender aqui no Brasil, só fora do Brasil, e hoje a gente encontra ele por R$234,90. E sabe uma coisa que é cara, mas que vocês podem comprar barato agora? Decorações. Mas que tipo de decorações, Carol? As decorações lá na loja Cachadinhos. Deixa eu fazer o meu merchan por aqui, tá bom? Me deixa. Ai, gente, a Cachadinhos, como eu já havia comentado com vocês, foi um sonho para nós que está sendo realizado, né? A gente tem muitos planos para trazer aqui para vocês, que é a nossa lojinha de decoração. A gente escolheu trazer ela na Shopee, para quem não sabe ainda, não conhece, porque aqui nós temos o nosso quadro todo domingo, que é o quadro Cachadinhos, onde eu trago achadinhos de decoração da Shopee. Então não poderia ser diferente. Eu quis trazer a loja Cachadinhos na Shopee para vocês, além de ter ali cupom de frete grátis, enfim. Isso aqui não é patrocinado pela Shopee, é patrocinado pela nossa lojinha dentro da Shopee, que é a Cachadinhos. E lá eu tenho peças selecionadas, que eu olho peça por peça, eu penso em várias composições e estilos de decoração antes de trazer elas aqui para vocês, as cores que estão mais em alta no momento, as mais fáceis de combinar. Trago muita opção de flores artificiais com boa qualidade, que é uma coisa que vocês me pediam muito indicação, mas a internet, às vezes, ela engana a gente, né? Você olha uma imagem, acha muito bonito, quando chega em casa, é uma qualidade péssima. Então a gente traz na Cachadinhos para vocês itens super bonitos, com muita qualidade e valores justos. E se você ainda não conhece a nossa lojinha de decoração, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. O nosso próximo item é algo que eu tenho aqui em casa, que é o sofá modulado. Eu já estava comentando com vocês há bastante tempo sobre o sofá modulado. Eu comecei a ver em vários lugares, depois eu até comentei que eu comecei a ver nos doramas. E o sofá modulado, ele foi uma forma das pessoas montarem sofás de formas diferentes. E eu achei isso super legal, porque dá para você montar um sofá simples, dá para você montar um sofá para assistir um filme, então dá para você montar diversas formas, como se fosse um dominó mesmo. E o modelinho que lançou e ficou mais em alta foi esse modelo aqui, que ele tem um encosto um pouco mais baixo e geralmente o braço e o encosto são da mesma altura. Mas também sendo usado com puff, vocês podem ver que o puff tá do outro lado aqui, mas ele pode ser usado como uma chaise, ele pode ficar no meio do sofá, então dá para usar ele de várias formas também. E o sofá modulado, cada módulo, ele estava saindo cerca de 5, 6 mil reais e o sofá ficando absurdamente caro. Mas é o que eu falei para vocês, tem coisas assim que também não dá para esperar que seja 100 reais, né? Um sofá não tem como. Então tem coisas que sim, ainda é um valor alto, mas é um valor alto porque um sofá não tem como ser barato, né? Mas que hoje é muito mais barato do que antes. Hoje a gente consegue fechar um sofá modulado ali, dependendo da quantidade de módulos, por até uns 2.500, 3 mil reais mais ou menos. E o que antes um sofá modulado simples não custava menos de 10 mil reais. Aqui um outro exemplo para vocês, como eu falei, esse estilo mais dominó. Então eles pegaram um módulo de canto, adicionaram um puff e ficou aqui parecendo mais ou menos uma poltrona, uma chaise, né, um divã, por exemplo, e ficou super legal. E um dos lugares que eu ainda acho que são os mais baratos, que tem qualidade, você pode escolher a cor que você quer, o tecido que você quer,
é a Mindy Home. E muita gente vem me perguntar se ela é confiável. E, gente, quando eu descobri a Mindy Home, eu descobri assim na internet, eu olhei o preço e falei, não é possível esse preço aqui, eu acho que isso aqui é golpe. E aí eu entrei em contato, nosso atendimento delas foi sensacional. Eu falei, olha, se foi um golpe muito bem feito. Eu comprei o meu sofá, o sofá chegou, eu amei, assim, vocês amaram o sofá também. E eu indico eles hoje de olhos fechados, isso aqui também não é uma publicidade, mas para mim hoje ainda é o melhor custo-benefício de sofá modulado para vocês. E, por exemplo, esse aqui que é 3 lugares, ele sai ali uma média de tamanho de uns 2,60 metros, uns 2,70 metros. Vai depender dos módulos que você comprar. Eles, por exemplo, têm um módulo com chaise, que é muito difícil de ter, porque a maioria das lojas, elas só colocam os módulos comum e você compra o puff para transformar em chaise. Esse aqui sai no valor de R$ 2.979,90. Então, comparado aos outros lugares que ainda tem uma faixa de 3 a 4 mil reais, esse aqui é um dos mais baratos que tem. E aqui um outro exemplo que ele é modulado, mas não nesse modelo que tá mais em alta agora. Ele é um sofá da Madeira, da KB Casa, que é uma marca da própria Madeira. Esse aqui, por exemplo, tá mais caro que o da Mindy Home, né? R$ 2.999,96, mas ele se aproxima mais de um sofá living. O próximo item, que assim, era muito caro, hoje a gente encontra milhares de opções mais baratas, que é o ripado. Tanto que muitas pessoas já estão meio saturadas de ripado, e é aquilo que eu falo para vocês. Quando alguma coisa começa a ser muito usada, chega uma hora que as pessoas começam a cansar de ver só aquilo nas decorações e já não querem usar em casa mais, mesmo que às vezes nem tenha feito. Mas eu ainda gosto, eu acho que o ripado é uma decoração muito bonita. Se você tem vontade de fazer, mas você já tá meio cansado ali da maioria das pessoas fazendo, usando sempre a mesma cor, você pode optar por uma madeira diferente. Hoje tem opções de ripado que são coloridos, né? Por exemplo, tem cinza, tem preto, tem bege, tem azul, rosa. Aqui em casa a gente fez o branco e eu vou ser sincera com vocês que eu não cansei dele. Eu gosto porque eu sinto que ele é uma coisa bem neutra. E eu trouxe esse exemplo que temos 2 desses itens, um que é o espelho orgânico e o outro aqui que é o ripado. Hoje em dia nós também podemos encontrar o ripado em racks prontos já, o que era muito difícil antes. A gente tinha que comprar um rack simples e fazer o ripado com outro material atrás, e também era muito difícil de encontrar o ripado pronto. Hoje nós temos papel de parede, placas prontas de vários tamanhos, cores diferentes também. E esse aqui é um exemplo para vocês. Ó, um kit com 8 placas de 50 por 50, ele varia aí de R$ 63,99 até R$ 63,30. Ele tem marrom frijó, branco, preto e cinza. E o papel de parede, que é a opção mais barata que nós temos hoje, esse aqui 10 metros sai R$ 38,00 o rolo. E por último, assim, não são todos os modelos que ficaram mais em conta, que eu ainda acho que é um material que deve estar um pouco mais caro juntando com outro material, que são os itens em palhinha, mais especificamente as cadeiras em palhinha. Hoje a gente consegue encontrar opções mais baratas, porém nem todas elas é a palhinha mesmo. Alguns são a telinha e outros são a palhinha, porém não é um material palha e sim um plástico, mas eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Esse aqui é um exemplo de cadeira que muita gente quis trazer para casa. A palhinha ela se tornou um item que inicialmente era mais usado no estilo boho chique, escandinavo, e ele é um toque um pouco mais rústico, mas que o mercado conseguiu adaptar a vários modelos que dá para ser usado em vários estilos de decoração diferentes. Aqui, por exemplo, é um moderno brasileiro. Esse aqui é um modelinho que veio depois, ele também é de madeira com a palhinha. Ela começou a ser misturada com outros tons, como preto, como bege, marrom. Então, ela fica muito bonita e hoje existem palhinhas de vários tons também, não só essa cor de palha mesmo, mas tem ela no preto, tem ela num marrom mais escuro. E esse aqui é um exemplo para vocês de uma cadeira que não é a palhinha exatamente,
gigante, mas é uma telinha. Então, para quem tem vontade de ter uma cadeira mais ou menos nesse estilo, o que acontece? Por que ela ainda é um pouco mais cara? Porque é madeira maciça. E madeiras, né, ou materiais na madeira maciça hoje em dia é muito mais caro do que um MDF, né? Então essa aqui é R$ 371,99, foi o que uma menina comentou. Nossa, mas R$370 numa cadeira é muito caro para mim. Mas em comparação aos valores que eram antes, cada cadeira dessa girava em torno de uns R$1.000. Hoje eu tenho a minha da minha Indie Home, que ela tem uma média de preço de R$700. Eu ainda acho um valor um pouco alto, mas por ser uma cadeira em madeira maciça, é o preço que a gente paga para ter o produto por muito mais tempo na nossa casa, né? Então aqui você pode criar kits, tem ela na madeira amêndoa, tem ela com estofado branco, tem ela com estofado bege, estofado de couro, também na madeira preta, então aqui R$ 371,99. E essa aqui hoje é a opção mais em conta e a que mais se aproxima de uma palhinha mesmo, é essa cadeira que inclusive é muito parecida com a imagem que eu trouxe. E essa aqui, gente, é uma cadeira em polipropileno, ela é uma cadeira de plástico, é aquele plástico bem firme. Então a telinha aqui também é de plástico, ela não é a palhinha de verdade, material de palha, né? Porém, para quem quer ter uma decoração com a palhinha, hoje é um valor muito bom e que assim vai suprir super bem a necessidade desse tipo de material na sua casa, né? Essa aqui sai no valor de R$ 226,79. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo!